somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Pai, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ti a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor, diante de Ti estão as nossas vidas. Obrigado porque, por infinita graça e bondade, o Senhor se aproximou de nós.
E a cada novo dia, a cada novo momento, o Senhor nos chama para nos aproximarmos de Ti, nos chama para abandonarmos a nossa vida, nos chama para ressignificarmos tudo que há em nós, que a gente aprenda a confiar em Ti, a descansar no Senhor, a depender do Senhor, porque dependemos da Tua graça. O Senhor nos salvou, o Senhor redimiu as nossas vidas e por isso nós somos profundamente gratos. Obrigado, Senhor. Que essa não seja somente uma canção cantada, mas que seja uma oração verdadeira a Ti. Nós louvamos ao Teu nome, nós bendizemos a Ti, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Obrigado. Que o Senhor seja bendito, seja exaltado em todos os momentos deste culto. Que o Seu nome seja glorificado e que seja um momento especial, um tempo de encontro com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Bom que você está aí? Eu queria te chamar a cantar com muita alegria, com muita satisfação ao Deus que nos dá me permitam o termo, e como a gente está muito informatizado, sabe? Ele nos dá um spoiler da nossa vida. A gente sabe que o nosso final, ele será muito, muito, muito feliz. Apesar de toda a jornada, de toda a caminhada com Jesus, que ela é cheia de sabores, a gente sabe que existem muitos percalços, mas o Senhor caminha conosco, o Senhor nos sustenta, e a gente pode confiar na graça, no amor e no cuidado dEle. A gente sabe então que o que nos espera na eternidade é muito mais precioso do que qualquer bem que a gente possa adquirir e alcançar ao longo da nossa vida. Então eu queria que você, com gratidão no coração, cantasse essas próximas músicas com a gente. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo Teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo que fizeste a mim. Facinho, né? De novo. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo Teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa, mesmo em dias maus. Posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em Tua companhia, ouvir a Tua voz, perceber o Teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Vamos junto assim, ó. Jesus. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo Teu amor por mim. Jesus, eu te agradeço pelo que Tu és e pelo que fizeste a mim. Minha alegria agora é completa e mesmo em dias maus posso confiar, pois sei a minha história tem final feliz. E é tão bom viver em Tua companhia, ouvir a Tua voz, perceber o Teu cuidado todo dia, cantar de quem me faz feliz. Vamos juntos? A nossa caminhada ela é leve,
ela é feliz, porque a gente sabe que o Senhor está conosco e o que nos espera é muito especial. Mas a gente já consegue caminhar na eternidade no hoje. E é por isso que a alegria do nosso coração é em buscarmos ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Na medida em que conhecemos a Ele, mais as nossas almas anseiam por conhecê-lo. Na medida em que nos relacionamos com Ele, mais temos prazer, mais nos deleitamos na presença do nosso Deus. Eu queria que você cantasse com alegria no seu coração e que essa próxima música fosse, de fato, o desejo da sua alma. Buscar, conhecer, exaltar o nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Conhecer a Ti, nos aproximarmos de Ti, compartilharmos da nossa vida com o Senhor de uma forma muito intencional. A gente sabe que o Senhor é soberano sobre tudo, nós dependemos de Ti, mas o Senhor anseia porque nós queiramos nos relacionar contigo. E esse é o desejo dos nossos corações, aprender mais sobre o Senhor, conhecer mais a Ti, aprender a confiar e descansar no Senhor. Obrigado por essa nova vida que o Senhor nos deu. E confiados no Teu amor, na Tua graça que se renova a cada manhã, a cada novo tempo, nós aqui nos aproximamos humildemente para que a Sua palavra seja o alicerce das nossas vidas, para que o Senhor nos transforme, para que sejamos parecidos mais com o Filho Jesus Cristo. E é no nome e nos méritos de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, irmãos. É um prazer poder estar aqui para conversar com vocês um pouco sobre a palavra de Deus nessa quinta-feira. E o tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, o tema que eu quero compartilhar com vocês é sobre
tentação. Eu queria conversar um pouco sobre tentação. Ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida cristã, nós somos tentados a romper ou quebrar os pactos, as alianças que a gente assume diante de Deus. Durante a nossa caminhada cristã, Deus nos dá dons, Deus nos dá um ministério, Deus nos dá um cônjuge. Ao longo da nossa caminhada, a gente vai assumindo alianças e compromissos com Deus. A gente vai se colocando ao lado de determinadas verdades e a gente não consegue enxergar a vida sem essas alianças e sem esses compromissos, porque isso enche o nosso coração de alegria. Mas chegam determinados períodos que essas alianças, esses compromissos parecem que estão drenando as nossas energias, tirando a alegria da vida, até mesmo roubando a nossa paz. E a gente se sente tentado a abandonar, a quebrar essas alianças que a gente assumiu diante de Deus. Eu me lembro quando a gente estava no meio do isolamento social. Tem uma psicóloga que eu sigo no Instagram e ela abriu o canal dela para responder perguntas e você podia fazer qualquer tipo de pergunta de qualquer assunto. E uma coisa que me chamou a atenção é que várias mulheres fizeram a seguinte pergunta: eu estou sentindo vontade de abandonar meus filhos e meu marido e ir embora de casa. Eu estou sentindo vontade de sumir. O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Me ajuda. Eu me lembro também no congresso CTPI, antes da pandemia, um dos temas, ou o tema central, foi como alguns líderes estavam se sentindo sobrecarregados, estavam desanimando e deixando o ministério. Eu me lembro que um dos pastores compartilhou a experiência dele conosco, e ele disse que chegou um determinado período do ministério dele que ele estava desanimado, que ele sentiu vontade de virar vendedor de imóveis. Ele falou: não sei por que eu queria essa profissão, mas eu senti vontade de virar vendedor de imóveis. Um outro pastor também compartilhou com a gente que chegou um determinado momento que a boca dele falava uma coisa, mas o coração dele falava uma coisa totalmente diferente. É sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, um pouco sobre como as alianças, os compromissos que a gente assume com Deus durante a nossa jornada, como muitas vezes a gente vai flertando, sendo tentado a abandonar eles. Eu vou usar dois textos, Gênesis capítulo 3, Mateus capítulo 4, a gente vai fazer as aplicações e depois a gente encerra. Então, em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 10, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir Gênesis capítulo 3, do versículo 21 a 10, que é o texto da queda do homem, que vai dizer o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, no dia em que comeres, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso desejável para se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Vamos para Mateus, no capítulo 4, que é o texto que fala sobre a tentação de Jesus. Versículo 1 a 11, que diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha Deus à prova. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e seu resplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor teu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Durante a história, o homem sempre tentou criar técnicas ou maneiras ou teorias para evitar a tentação. No século VI, um monge chamado São Bento de Núrcia, ele ficou 3 anos dentro de uma caverna, e o objetivo dele era evitar todo e qualquer tipo de tentação ali. No século V, um monge chamado Jovinha, ele criou a seguinte teoria, que o batismo livra o homem do diabo. Ele acreditava que após o batismo você estava livre da tentação do diabo. E um adversário dele muito sabiamente disse: olha, o batismo não afoga o diabo. Um pastor chamado Leonardo Ravenhill, já falecido, ele tem uma frase que diz assim, que o meu sonho é estar na lista dos mais procurados pelo diabo. Essa frase pode soar um pouco exagerada, mas a verdade espiritual por trás dela é válida. Se você se aproximar do centro e da vontade de Deus, você vai ser tentado. De uma maneira ou de outra, por mais que você tente evitar, nós vamos ser tentados. Os textos que nós lemos, eles estão separados pelo tempo, mas inteiramente ligados pela história. Nós temos Adão, representante do primeiro pacto, que é o pacto das obras. E nós temos Jesus, que é o representante do pacto da graça. Eles estão em circunstância totalmente diferente. Adão, ele está no Éden. Éden é um lugar de deleite. Éden é lugar de prazer. Éden é um lugar onde não tem maldição. Éden é o lugar onde Adão não precisa suar para conseguir o pão dele. Jesus está no extremo oposto. Jesus está num deserto, onde de noite é um frio extremo, de dia é um calor extremo. Um dos evangelhos vai dizer que Jesus estava no meio das feras, e Jesus estava com fome. E fazendo essa comparação entre esses dois pactos, esses dois representantes dos pactos, a gente pode fazer uma aplicação. Às vezes, quando a gente cai em erros morais ou espirituais, a gente costuma justificar por causa das circunstâncias que estão à nossa volta. Mas quando a gente vê Adão desobedecendo no lugar propício para a obediência, no lugar perfeito, e a gente vê Jesus obedecendo num lugar totalmente desfavorável, a gente chega à conclusão que as nossas falhas morais e espirituais estão muito mais ligadas à resposta do nosso coração, à falha do nosso caráter, do que o ambiente em si. O pecado, nossas falhas, os nossos pecados não estão diretamente ligados às circunstâncias. Bom, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos Satanás entrando na história. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Deus faz um pacto com o homem e dá uma ordem para o homem. Olha, você pode comer de todos os frutos que tem aqui no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. No capítulo 3, a serpente entra e diz, olha, e fala com Eva, Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore. Aí Eva responde, não, Deus disse que a gente pode comer de todas, menos comer ou tocar na árvore que está no meio do jardim. Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 4, Gênesis 3, 4, que diz assim, disse a serpente à mulher, certamente
não morrerão. Deus disse que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. E a serpente está virando, não, vocês não vão morrer. O que a serpente está querendo dizer? Não existe consequências. Quebrar a aliança com Deus não tem consequências. Deus disse que haveria consequências, mas a serpente está dizendo, não existe consequências, você pode ficar tranquilo, vocês não vão morrer. E na outra parte do versículo ele diz, Deus sabe, no dia em que comerdes, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Outra afirmação que ele está fazendo aqui é o seguinte, quebrar uma aliança com Deus é vantajoso. Ele está dizendo que existe uma vantagem em desobedecer a Deus, que os olhos deles vão se abrir. É vantajoso. Depois que Satanás faz essas afirmações, no versículo 6, Eva já começa a olhar a árvore de outra maneira. Quando a mentira entra no coração dela, ela começa a ter outra percepção da realidade. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que Deus chega para Adão, e Adão passa essa ordem para Eva e diz para eles o seguinte, essa árvore é literalmente a árvore da morte. Vocês não podem comer dela. E o versículo 6, Eva está olhando para a árvore e está enxergando uma árvore agradável. Está enxergando uma árvore que vai trazer conhecimento. Deus disse que era a árvore da morte, mas é como se Eva estivesse olhando e enxergando a árvore da vida. As mentiras de Satanás cegaram o coração dela. Ela agora começou a interpretar a realidade dela a partir de uma mentira. Quando a gente olha para a tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, e a gente vai ver que ele usa exatamente a mesma estratégia, a conclusão que a gente chega é que a arma mais eficaz do diabo não é um ataque direto, um ataque corporal ou lanço, ou até mesmo a possessão. A arma mais eficaz do diabo é transformar verdades em mentiras. De uma maneira bem sutil, ele transforma verdades em mentiras. Essa é a principal arma de Satanás. E às vezes a gente tem sido tentado a quebrar ou a romper os nossos pactos porque o nosso coração está cheio de mentira vinda do inferno, direto do inferno. A gente está interpretando os nossos relacionamentos, a gente está interpretando a nossa realidade através de uma mentira. E essas mentiras vêm dizendo para nós que não existem consequências em romper uma aliança com Deus, que é vantajoso romper uma aliança com Deus, e que isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para nós. E é essas afirmações que ele faz para Eva, e logo depois que eles comem, eles recebem um grande presente, que é confusão, medo, frustração e morte. Confusão, medo, frustração e morte. Foi isso que Adão e Eva receberam após quebrarem a aliança deles com Deus. E eu quero estudar com vocês agora alguns detalhes da mentira de Satanás. O objetivo final dele é fazer com que a gente quebre as nossas alianças com Deus. Mas como ele faz isso? O primeiro detalhe das mentiras de Satanás que a gente pode encontrar é que ele nos faz questionar a bondade de Deus e diz que o objetivo de Deus é tirar a alegria da vida ou limitar a alegria da vida. Quando ele chega para Eva e diz que essa árvore é uma árvore boa e Deus diz que para ele não comer, ele de alguma maneira está dizendo que Deus não é tão bom assim e que ele quer de alguma maneira, através dessa ordem, limitar a alegria da vida.
E a gente vai ver que ele vai usar a mesma estratégia com Jesus. Pessoal, os mandamentos de Deus não vêm para limitar a alegria da vida. Os mandamentos de Deus existem porque eu e você somos seres insaciáveis. O homem sem limite é um ser insaciável. Nós somos capazes de ir no mais baixo padrão moral em busca de prazer, satisfação. É por isso que existe a lei de Deus, para nos libertar e não para nos aprisionar. Tudo na vida, tudo que existe nesse mundo precisa viver debaixo de um conjunto de regras. E essa é a ideia, quem trabalha com essa ideia é Tim Keller, no livro de Fé e Trabalho. Tudo que existe nesse mundo, para viver bem, precisa viver debaixo de um conjunto de regras. Um exemplo bem simples, pensa num peixe. Um peixe está restrito à água, ele vive bem ali, mas ele não está livre, porque ele não pode ir para a terra. Aí você pode ter a ideia, vamos colocar ele na terra para ele ser livre. Você vai botar ele na terra, ele vai ser livre? Vai. Ele vai viver? Não. Porque ele não foi feito para viver na terra, ele foi feito para viver na água. Um outro exemplo que a gente pode citar é o avião. O avião está livre para voar, tá? Mas a gente não sabe que ele tem que seguir centenas de leis da aerodinâmica para não cair, se esborrachar. Ele está restrito a centenas de leis. E se ele não seguir, ele vai se esborrachar no chão. O que eu estou querendo dizer? Tudo para viver bem nesse mundo precisa viver debaixo das regras corretas. Mas vem o homem, na sua sabedoria, e diz que uma vida bem vivida é viver na ausência de regras, para fazer o que você quiser, a hora que você quiser. E essa é uma mentira que Satanás tenta colocar no nosso coração, que Deus, a lei de Deus, vem para cercear a alegria da vida. Mas muito pelo contrário, a lei de Deus vem para nos libertar. Um outro aspecto das mentiras de Satanás é que ele quer que a gente leve uma vida centrada em nós mesmos. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vai ver que o capítulo 1 está focado na glória e na criação de Deus. O capítulo 2 está focado na glória e na criação de Deus. No capítulo 3, Satanás tira o foco de Deus e coloca o foco em Adão e nas necessidades de Adão. Em Mateus capítulo 4, ele usa exatamente a mesma estratégia. Ele tira o foco de Deus e coloca o foco nas necessidades de Jesus. Na antiguidade, eles tinham uma crença que a Terra era o centro do universo. A maioria das pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo. Eram poucas pessoas que pensavam o contrário. A maioria das pessoas acreditavam que o Sol, as estrelas, tudo girava em torno da Terra. Aí no século XV surgiu um cara chamado Nicolau Copérnico e ele criou uma teoria, disse bem assim, depois de muita observação, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Todas as coisas giram em torno do Sol, não em torno da Terra. E hoje a gente comete o mesmo erro. A gente acha que a vida é sobre nós, que nós somos o centro da Terra, que nós somos o centro da vida, que nós somos o centro de tudo. E nós não entendemos que o centro de tudo é Deus. Tem uma frase do Ricardo Agreste que diz o seguinte: as nossas próprias histórias nos adoecem. E a história que nos traz vida é a história que Deus tem para nós, a história que Jesus tem para nós. E por que as nossas próprias histórias nos adoecem? Pensa comigo. Se eu creio que a história não é sobre mim, é sobre Deus, e se chegar no período da minha vida que eu estiver sofrendo, estiver privado de alegria e de prazer, eu vou sofrer, mas eu não vou ficar sem chão, porque eu creio que a história não é sobre mim, é sobre Deus, e no fim Ele vai me ressuscitar, e no fim eu vou viver com Ele de maneira plena. Se você crê que a história é sobre Deus, isso te dá resiliência e força para lidar com os momentos de dificuldade, quando você está com ausência de alegria e prazer.
Agora, se a história é sobre você, quando você está enfrentando um momento de luta, dificuldade, você fica sem alegria e fica doente, porque você sabe que você vai morrer. E cada minuto perdido é um tempo que não volta atrás. E Satanás sabe que as nossas próprias histórias nos adoecem. É por isso que ele tenta botar o foco sobre nós. O pastor Rômulo já conversou isso com a gente. A história não é sobre nós. A história é sobre Deus. Tem um texto que o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir um peso eterno de glória. A nossa leve e momentânea tribulação. Se a gente analisar a vida de Paulo, a gente vai perceber que as tribulações deles não tinha nada de leve e nada de momentâneo. Paulo foi traído pelos irmãos. Ele fugia de uma cidade para outra, às vezes foragido, sendo perseguido pelos próprios irmãos. Ele foi apedrejado, ele foi torturado. Ele viveu situações que, se eu ou você fôssemos expostos a ela, provavelmente a gente teria que viver anos no psicólogo para tratar desse trauma. E ele chega e diz sobre essas dificuldades que ele passou: a nossa leve e momentânea tribulação. Como ele consegue chamar de leve tais circunstâncias? É porque ele sabe que a história não é sobre ele, a história é sobre Deus. E mesmo se ele for privado de alegria e prazer num determinado período da vida dele, ele sabe que no fim Cristo vai ressuscitar ele. Então isso enche ele de resiliência e força. Essa verdade, essa afirmação, ela é extremamente poderosa, porque ela nos tira do meio das circunstâncias e faz com que a gente consiga ver o todo, não só o agora. Um outro aspecto das mentiras de Satanás é que ele nos faz questionar se nós realmente somos filhos de Deus. Vamos para Mateus no capítulo 4. Na primeira tentação, Satanás chega para Jesus e diz, o tentador se aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Bom, essa tentação não tem a ver em comer pão em si. Se o problema fosse comer pão, não seria uma tentação. Por trás desse pedido de Satanás tem algumas coisas subtendidas de uma maneira bem sutil. Quando Satanás chega para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, uma das afirmações, uma das coisas que estão embutidas aí é o seguinte: um pai amoroso não priva seu filho de comer pão. Um pai amoroso não priva o seu filho de comer pão. É isso que ele está dizendo para Jesus. Uma outra afirmação que ele está fazendo é o seguinte: a fome é incompatível em ser filho de Deus. É isso que ele está dizendo para Jesus. Uma outra afirmação que ele está dizendo para Jesus: olha, o que você está passando, a sua história é incompatível em ser filho de Deus. E se a gente analisar a história de Jesus do ponto de vista humano, a vida dele não é compatível com a do Filho de Deus. Pensam bem. Ele nasceu, foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é o local onde fica a comida dos animais. Depois foi perseguido para não ser assassinado. A família dele precisou fugir. Cresceu na casa de um carpinteiro pobre. Nasceu numa cidade de Nazaré pobre e insignificante. E agora ele está num deserto, sozinho e com fome. Do ponto de vista humano, a história de Jesus é incompatível em ser filho de Deus. E é essa estratégia que Satanás usa com Jesus, ele tenta usar conosco. Dizendo que as nossas histórias não são compatíveis com a do Filho de Deus. Dizendo que o que nós estamos vivendo não é compatível em ser filho de Deus. E olha a cartada que ele dá: olha,
Se és filho de Deus, manda transformar essas pedras em pães. Quando ele pede para Jesus transformar pedras em pães, ele está dizendo para Jesus, você precisa de um pouco de satisfação. Você precisa de um pouco de satisfação. Você tem levado de uma vida de privação, que é incompatível em ser filho de Deus. Você precisa de um pouco de satisfação. E essa é a estratégia que ele tenta usar conosco, dizendo que nossas vidas não são compatíveis em ser filho de Deus, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis. E depois ele diz para nós que nós precisamos de um pouco de satisfação. Pega um pouco de satisfação. O problema aqui não seria Jesus comer pão, a questão é que por que ele faria isso? Satanás estava tentando colocar dúvida no coração de Jesus, e o porquê Jesus transformaria essas pedras em pães que seria o problema. E no versículo 4 Jesus vai responder, está escrito. Quando Jesus diz está escrito, ele está dizendo que está citando Deuteronômio. Ele vai dizer assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus quer dizer pelo menos duas coisas. A primeira, ele está dizendo que ele não precisa de um pouco de satisfação, que o que satisfaz ele é fazer a vontade de Deus. E a segunda afirmação é que o pão pode sustentar o homem por um tempo, mas quem dá o sustento para a vida é Deus. O homem é sustentado pela palavra de Deus. E é citando Deuteronômio que Jesus rebate a tentação de Satanás. A gente vai pular para a última tentação, que uma outra característica das mentiras do diabo é dizer que existe um caminho fácil, um caminho mais fácil. Ele vai chegar para Jesus, vai mostrar para Jesus todos os reinos do mundo e vai dizer, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. O que ele está querendo dizer para Jesus? Olha, você pode chegar no seu lugar de honra, de direito, sem medo, sem dor, sem cruz, sem açoite, sem sofrimento, se você se prostrar e me adorar. Ele está dizendo, olha, no fim você pode atingir o plano final de Deus, mas pelo menos agora você pega um desvio. Então aqui ele está mostrando para Jesus que existe um caminho mais fácil. Jesus rebate ele dizendo, olha Satanás, porque está escrito, adora o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Mais uma vez Jesus está usando as escrituras para rebater a tentação de Satanás. Eu quero chamar a atenção de vocês que Jesus rebate a tentação utilizando a escritura. E eu acredito que Jesus faz isso intencionalmente, para deixar isso aqui escrito para nós. Jesus não usa nenhuma arma oculta ou nenhuma estratégia diferente que a gente nunca ouviu falar. Ele rebate o diabo usando as escrituras. Às vezes a gente espera que os pregadores ou os professores venham até nós e tragam coisas extraordinárias, coisas novas, mas muito mais que aprender coisas novas, o que a gente precisa é aprender a colocar em prática, a gente já sabe. Jesus está rebatendo o diabo com a escritura, com a Bíblia. Jesus não está reinventando a roda ou criando nada novo, ele está apontando para nós, ele está dizendo para nós. No momento da tentação, no momento da aflição, quando você for pressionado por todos os lados, a Escritura vai te ajudar. É a Escritura. É isso que ele está deixando para nós. Irmãos, uma outra coisa que eu acredito é que a gente precisa, pensando na ideia da Escritura, de aprender a Escritura, a gente precisa começar a repensar, ou trazer ao coração o sentido espiritual do sábado. E eu não estou falando no sentido do sábado, o sentido dos adventistas que acreditam que é um dia santo, que se você não fizer determinadas coisas em determinado período, você vai estar pecando. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido espiritual que nunca deixou de valer. Quando Deus cria sábado, uma das ideias principais, ou talvez a ideia principal, é que eu e você, a gente precisa de pausas regulares para trazer o nosso coração de volta para Deus.
Porque a vida não é só trabalho. Eu e você, a gente precisa de pausas regulares para trazer o nosso coração de volta para Deus. E eu acredito que, assim como os fariseus, a gente deturbou essa orientação de Deus de uma maneira diferente. Porque a gente diz assim: todos os dias são o dia do Senhor. Mas isso é mentira. Nenhum dia acaba sendo o dia do Senhor. Porque a gente está tão envolto na nossa rotina que a gente não tem mais tempo nenhum. E se Jesus cita as Escrituras para rebater o diabo, aí Deus tem uma orientação para a gente fazer pausas regulares, e a gente falha nessa disciplina, a gente se torna alvos fáceis do diabo. A gente se torna um alvo fácil diante dos ataques de Satanás. Quando o apóstolo Paulo ele vai orientar os hebreus sobre a tentação, como eles poderiam lidar com a tentação, ele diz o seguinte: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Quando a gente estuda os textos referentes ao diabo e vai vendo as estratégias de Satanás, você vai percebendo que, em relação a nós, ele é extremamente poderoso. E por mais que a gente se prepare, a gente nunca vai estar 100% preparado para lidar com as estratégias de Satanás. E quando Paulo vai dar uma orientação para os hebreus, ele diz o seguinte: que Jesus foi tentado. Ele é capaz de nos ajudar porque ele foi tentado. Jesus esteve no lugar da tentação. Jesus foi pressionado por todos os lados. Então, ele é o nosso socorro. Quando você estiver sendo tentado e pressionado por todos os lados, clame a Jesus, porque ele é o nosso socorro. Ele esteve no meio da tentação. Ele lidou com o diabo de frente a frente, com o pecado frente a frente, e ele venceu. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é o nosso socorro, porque nós não temos capacidade de lidar com todas as estratégias de Satanás. Tem um comentarista que ele faz um comentário sobre esse capítulo 4 de Mateus. Em um comentário dele eu achei bem interessante. Ele vai dizer o seguinte: na minha opinião, eu não acredito que Satanás queria esse encontro com Jesus. Na minha opinião, eu acho que ele queria evitar de qualquer jeito um ataque frontal com Jesus, mas ele foi obrigado até lá. A ideia que esse comentarista tem é que o Satanás não estava lá para tentar Jesus, porque ele sabia que nunca ia conseguir vencer Jesus, mas que no fim ele estava lá para glorificar a Deus, porque até mesmo o mal pode ser usado para glorificar a Deus. E que o início do ministério de Jesus ia ser marcado com Jesus vencendo o diabo e vencendo o pecado. Então, Satanás não queria estar lá. É isso que pensa esse comentarista. Ele foi obrigado a estar lá. E muito mais que um socorro, Jesus vem para dizer que, mesmo quando nossos pactos são quebrados, eles podem ser reconstruídos. É isso que Jesus vem dizer para nós. Os pactos podem ser reconstruídos. Onde Adão falhou, Jesus não falhou. Onde Adão perdeu, Jesus não falhou e obedeceu. Jesus vem para dizer para mim e para você, mesmo se os pactos foram quebrados, mesmo se você quebrou, mesmo se você abandonou, em Jesus os pactos podem ser reconstruídos. O Evangelho ele traz para nós uma mistura de sentimentos. Primeiro ele aponta para nós e diz: olha, você falhou, você teria que obedecer, você falhou, você merece a morte. Mas depois ele vem para nós e diz: levanta dessa sepultura, que você merece a morte, mas o dono do universo vai assumir o seu lugar. Levanta que ele vai entrar nessa sepultura para te substituir. Então o Evangelho primeiro nos quebra e depois nos reconstrói. Irmãos,
a mensagem que eu quero dizer para nós, que as Escrituras têm para dizer para nós, é nos alertar sobre as mentiras de Satanás, que vem para nos dizer que é vantajoso, que não existe consequência, que nós precisamos de um pouco de satisfação. Ele questiona se somos filhos de Deus, mas as Escrituras vêm para dizer que nós somos filhos de Deus, que às vezes que as circunstâncias não definem se nós somos ou não filhos de Deus, que nós estamos guardados por Cristo e nada pode nos tocar. Essa é a minha oração nessa noite, que Deus nos proteja e nos fortaleça contra as armas do diabo. Vamos orar? Senhor, nós estamos agradecidos pela Tua palavra, agradecidos, Senhor Deus, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que nos protege, para que nós pudéssemos ter vida. O Senhor assumiu o nosso lugar, o Senhor esteve lá no meio da tentação e venceu, e o Senhor é capaz de nos dar força e nos capacitar a vencer qualquer tentação. Nos liberta, Senhor, nos guarda. Se os Teus filhos que estão sendo tentados, que estão desanimados, que estão pensando em quebrar ou efetivamente quebrar os seus pactos, alimenta eles com a Tua palavra, reforça, reconstrói os pactos se foram quebrados. No nome de Jesus, traz esperança, Senhor Deus e Pai. Porque, Senhor Deus, a Tua vitória vem dizer que há esperança, que os pactos podem ser restaurados, Senhor Deus. E muito obrigado, que o Senhor é o nosso socorro e o Senhor é a nossa esperança de restauração. No nome de Jesus, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Amém e amém.